Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 26 de junho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos para a primeira parte, que é intitulada Os Réprobos, que quer dizer reprovado, condenado. Nós vamos entrar no capítulo 1, intitulado O Vale dos Suicidas. Então, vamos envolver a nossa querida Rejane para fazer a nossa prece de gratidão. Pai de misericórdia e bondade, te agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Teu nome para este estudo. Que nos seja, Senhor, um direcionamento para que possamos nos fortalecer, nos envolver cada vez mais com os Teus ensinamentos. Rogamos, Senhor, que estejas conosco, nos auxiliando, intuindo, para que possamos, Senhor, nos fortalecer a cada dia. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. O trabalho da psicografia, o André Luiz, coordenado por Emmanuel, eles têm muito cuidado com o que vão escrever, porque eles sabem que à medida que vai se escrevendo, à medida que você vai lendo, você vai projetando as imagens. Então, os espíritos têm muito cuidado com as imagens que serão projetadas. Mas aqui, o Camilo, ele vai descrevendo o vale ao qual ele se encontra. E nós vamos acompanhando isso psiquicamente. Mas logo depois, de uma forma muito amorosa, ele vai nos mostrando o que deveria ser, né? Para que a gente... É interessante que ele faz isso, é como se ele dissesse: eu sei que vocês ficaram num ambiente psíquico difícil, mas eu vou aliviar e vou tirar essas nuvens pesadas daí. Que vai ser a leitura de hoje. Que Jesus nos conduza. O Vale dos Suicidas. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, qual a data de suicídio do Camilo? 1º de junho de 1890. E aqui ele inicia em janeiro de 1891. Então, nós estamos falando 6 meses da desencarnação dele. Fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos. Então, aqui ele fala nesse aprisionamento, nessa zona do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam. Que tínhamos gargantas sinuosas, pensa aquelas ruas estreitas, sinuosas, e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas, grupos de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens e estavam agora dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis, dos sofrimentos que os martirizavam. Perespiritualmente, verdadeiros monstros, deformados. Aí você se surpreende. Quando você vê um esquizofrênico nas ruas da cidade, quando você olha, o que você vê? Um ser humano? A gente não consegue ver. Tão deformado que se encontra. E não são só esquizofrênicos.
tem muitas pessoas de gravatas, de salto altos escarpã, e que tu olhas e tu vê o monstro. Porque é a sua condição perispiritual. Quanto mais perverso, mais deformado o perispírito. Então aqui a gente consegue disfarçar com escarpã e com uma gravata. No mundo espiritual não tem nem escarpã e nem gravata. E aqui no mundo físico a gente consegue disfarçar materialmente, mas os espíritos que nos olham conseguem exatamente enxergar a nossa condição espiritual. Não pensa num perispírito deformado só quando nós desencarnarmos. Não. Ele pode sim tanto iluminar-se, daí Jesus nos falar, fazei brilhar a vossa luz. Ele pode tanto iluminar-se, como ele também pode se deformar, conforme a nossa conduta moral. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do grilheta, do prisioneiro, não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. Quando ele olhava para as gargantas, o que aparecia ali não era nada agradável. Tia, todos os suicidas se deparam com isso? Sim. Mas cada um vive um inferno em particular. Uns mais, outros menos. O que é que vai intensificar ou diminuir esse inferno? A intenção. Por que realizastes o suicídio? Qual era a tua intenção? Porque todos desobedeceram a Deus. Entende? O solo coberto de matérias enegrecidas e fétidas. Tia, mau cheiro no mundo espiritual? Sim, todos nós exalamos também a nossa condição. Todos que se aproximavam de Francisco Cândido Xavier sentiam um cheiro de rosas. A dona Nena Galves comenta que quando ele operou em São Paulo, ela ficou responsável em pegar as roupas deles do hospital e levar para lavar. E ela conta, dava pena de lavar, porque as roupas vinham perfumadas. Porque todos nós também exalamos um cheiro, bom ou ruim, conforme a nossa condição espiritual. Entende? Lá, o cheiro, como ele coloca aqui, fétido, era resultado de quem? Dos habitantes. Lembrando a fuligem. Conhece a fuligem? Aquela matériazinha preta, né? Era imundo o solo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões, ou seja, nuvens ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno. E, ao respirarem, os espíritos ali, ergastulados, aprisionados, sufocavam-se, como se matérias pulverizadas
nocivas mais do que a cinza e a cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado às gloriosas claridades do sol. E aqui ele disse assim: dádiva celeste que diariamente abençoa a terra, e as correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes. Não havia então ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica, tenebrosa, do incompreensível, indescritível, a rigor até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitar. Nem o próprio espírito que lá está teria facilidade de descrever. E aí ele vai citar aqui o vale dos leprosos na época do Cristo, em que todos aqueles que eram identificados com qualquer dermatite, nem tudo era hanseníase. Então, qualquer dermatite que era avaliada pelos sacerdotes, se eles dissessem é lepra, a pessoa era recolhida e era isolada no Vale dos Leprosos, como era chamado na época, Vale dos Leprosos. E lá, se a pessoa não tinha a hanseníase, acabava adquirindo com a convivência. E aí tem uma nota da editora. Na época em que esta obra foi escrita, esse termo era comum, mas atualmente é considerado um pejorativo e ou preconceituoso. Hanseníase, morféia, mal de Hanse ou mal de Lázaro é uma doença infecciosa causada pela bactéria, também conhecida como bacilo de Hanse, que afeta os nervos e a pele, podendo provocar danos severos. Mas o Camilo vai fazer uma comparação, e olha como ele diz: o Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém, de tantas emocionantes tradições, e que no orbe terráqueo evoca o último grau da abjeção, da baixeza moral e do sofrimento humano. Seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos ali, lá no Vale dos Leprosos, ali existiria solidariedade entre os renegados. Os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar. Adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Todavia, no presídio de que vos desejo dar contas, nada disso era possível. Porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas da sua própria intensidade. No Vale dos Leprosos havia a magnitude compensadora do sol para retemperar os corações. Existia o ar fresco das madrugadas com seus orvalhos regeneradores. Poderia o precito, o condenado, ali detido, contemplar uma faixa do céu azul. Seguir com o olhar enternecido bandos de andorinhas ou de pombos que passassem revoada. Ele sonharia, quem sabe, lenido, suavizado de amarguras, ao poético clarear do plenilúnio, ou seja, da lua cheia, enamorando-se das cintilações suaves das estrelas que, lá no intangível, acenariam para a sua desdita.
sugerindo-lhe consolações no insulamento a que o forçavam as férreas leis da época. E depois, a primavera fecunda, abundante, voltava, rejuvenescia as plantas para embalsamar com seus perfumes cariciosos as correntes de ar que as brisas diariamente tonificavam com outros tantos bálsamos generosos que traziam no seio amorável. E tudo isso era como dádivas celestiais para reconciliá-lo com Deus, fornecendo-lhe tréguas na desgraça. A enfermidade era do corpo, não era da alma. Então eles estavam ali, mas eles estavam vivendo o ambiente que todos estavam vivendo. No caso deles, não. A natureza já é uma bênção. Poder enxergar, olhar para o céu, olhar para o sol, olhar para o vento, olhar para os passarinhos cantando, né? Aqui nós temos a honra de ver casais de araras, não é verdade? Podiam amar, se relacionar, juntar ombro a ombro e dividir sua dor. Lá não. Cada um individualmente vive a sua loucura. Por que individualmente? Quando ele cometeu suicídio, ele pensou no coletivo? Não. Ele pensou só em si. Fica em si mesmado na sua dor. Né? Fica, cada um fica. O suicida, ele fica mergulhado como ele sempre esteve. O que a gente aprende com Emmanuel? Quer esquecer a tua dor? Quero. Vá cuidar da dor do outro. Quando a gente fica no quarto chorando, pensando na nossa dor, afunda cada vez mais. Quando você esquece a sua dor e vai aliviar a dor do outro, a tua diminui. Entende? No entanto, na caverna onde padeci o martírio que me surpreendeu além do túmulo, nada disso havia. Porque a maior surpresa do suicida é que ele não morreu. Ele continua vivo em uma outra dimensão. Aqui era a dor que nada consola. Então você comete suicídio para se libertar dos sofrimentos da terra. E você acorda no mundo espiritual mais vivo do que nunca, com os sofrimentos da terra e mais o sofrimento do suicídio, que nem se compara com o sofrimento da terra, que era passageiro. Que era passageiro. Que era uma prova. Tudo isso por conta da rebeldia. Meus irmãos, quando a dor bate em nossa porta, quanto mais revolta, mais doído fica. E vou dizer uma coisa, tenho aprendido. O que Deus menos manda são provas. Porque não dá tempo. Porque a gente arruma muitas expiações. Se nós colocarmos na balança e fizermos uma autoavaliação, todos os nossos sofrimentos de ordem material, moral e física não são provações divinas. Quase sempre são encrencas que nós arrumamos. Expiações do passado, a gente já nasce quase sempre numa determinada condição. Numa enfermidade que a gente já nasce com. Numa limitação financeira muito dolorosa. Imagina o que é você reencarnar numa África. Infelizmente, ainda no sertão. Aqui mesmo, nos ribeirinhos. No entanto, na caverna onde padeci o martírio que me surpreendeu, além do túmulo, nada disso havia. Nada do que tinha no Vale dos Leprosos ele encontrou ali. Aqui era a dor que nada consola. Nada consola. Não tem dor, não tinha absolutamente nada que consolasse a dor. Não tem céu, não tem nada.
A desgraça que nenhum favor ameniza. A tragédia que a ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Então, ou seja, sem consolo, sem nada para amenizar, nada para tranquilizar e absolutamente sem nenhuma esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há trégua, porque é constantemente. Não há tréguas. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. O assombroso, abre aspas, ranger de dentes. Citação de Mateus, capítulo 25, versículo 30. Haverá prantos e ranger de dentes. Da advertência prudente do sábio mestre de Nazaré. A blasfêmia assintosa propositadamente do réprobo, do condenado, a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas. Você imagina a quantidade de lamentos, de palavras, de agressões para a própria condição? É tenebroso, é enlouquecedor. O nosso Chico nos fala no Pinga Fogo que normalmente um homicida acompanhado de um suicídio logo depois do homicídio, essa criatura ela nasce com esquizofrenia já. Tamanho seu estado de loucura. Mata e se mata. A loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar, o açoite infame dos remorsos. Por que eu fiz isso? O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. O que há é o desapontamento, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, o ulular, o lamento de corações que o percutir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas, oriundas de si mesmo. Da onde é a origem das trevas? De si mesmo. De si mesmo. O que há é o ranger de dente nas trevas exteriores, de um presídio criado pelo crime, votado ao martírio e consagrado à emenda, à correção, à regeneração. É o inferno, na mais hedionda, ou seja, repugnante e dramática exposição. Porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos. Você não consegue nem imaginar. Ele diz, isso aqui eu não vou nem falar. As quais eu me pejaria, me embaraçaria de revelar aos meus irmãos, os homens. O André também diz isso. Que tem cenas que ele se envergonharia de escrever. Meus irmãos têm espírito de tudo que é ordem, de tudo que é nível. Você imagina o que é um ser humano pegar um monte de alimento, tudo com data vencida,
adulterar e vender para a escola para alimentar a criança. Que monstro é esse? Você imagina o que é um profissional da área da saúde dizer: tô nem aí, que morra, porque agora eu estou no meu horário do lanche. Ou um administrador público, ou um funcionário fantasma, que vai só receber friamente. É um monstro. E estamos nós aqui de escarpão e gravata. Mas são monstros. Cenas do próximo capítulo. Foi bom? Meus irmãos, alguma dúvida? Esse nosso peixe, nessa nossa simbologia amazonense, ficou bem ticado? Um esquizofrênico solto na cidade de Manaus, andando nu, correndo risco de ser atropelado. E um esquizofrênico, de repente, recolhido em um manicômio, avaliando hoje os hospitais que hoje não tem mais, mas vamos avaliar se tivesse. Aonde ele corre mais perigo? Na rua ou dentro do hospital? Na rua. Ele corre o risco de acidentes, ele corre o risco de espancamento. Então, quando a gente fala nesse aprisionamento, nesse vale, você começa a ver de uma forma: ai, coitado, o Vale dos Suicidas é um ambiente de proteção para os suicidas. Não é um ambiente de punição. Então, ali no vale estão reunidos todos os espíritos que cometeram suicídio, vinculados psiquicamente por afinidade, por vibração. Então é um ambiente. E ele não cometeu suicídio e foi direto para lá. Você vai ver o sofrimento dele aqui pós-suicídio. Tia, por que esse ambiente é tão feio que ele vai descrevendo aqui? Vamos pegar outro exemplo. Uma pessoa organizada, uma pessoa que gosta de higiene, como é a casa dessa pessoa? Limpa, organizada e cheirosa. Se você pedir: eu preciso de um alfinete, ela em segundos te traz um alfinete, porque ela sabe aonde ela guardou. A casa reflete a condição de quem lá habita, de quem organiza. Se é uma pessoa relaxada, bagunceira, a casa estará mal cheirosa e tudo fora do lugar. Então a casa, ela expressa o morador, quem organiza. Quando falamos de condição espiritual, é a mesma coisa. Espíritos nobres, o ambiente deles é nobre. Espíritos sofredores, rebeldes, agressivos, o ambiente dele é tenebroso. Por quê? Porque o campo mental dele dá a arquitetura do ambiente. Não é Deus criando vale, é o grupo que está lá, inconscientemente manipulando o fluido, prepara um ambiente tenebroso conforme a sua condição mental. Ficou claro isso? Então o vale é construção divina? Não. Espíritos nobres recolhem esses espíritos e colocam eles nessas regiões. E eles, estando lá, dão característica a essas regiões. Ficou claro, gente? Então a gente já vai mudar aqui a nossa forma de pensar quando se fala em vale.
o suicídio por processo obsessivo, isso tem, como te diz, atenuantes, não é isso? Uma irmã aqui presente está trazendo a sua experiência de enfermeira, ela atendendo um paciente, o paciente olhou para ela e disse assim, eu vou levá-lo. Então isso mostra, fica caracterizado que era um processo obsessivo. Mas isso tira totalmente a responsabilidade da vítima? Não. O que a levou a entrar em sintonia com esse tipo de espíritos, entendeu? Então tudo, gente, é muito bem avaliado. Mas um processo obsessivo pode sim. Tem casos de pessoas que são doentes mentais, com problemas psiquiátricos e que cometem o suicídio. Isso também vai ser levado em conta. As pessoas que entram no processo de depressão, que essa depressão não é bem tratada, acompanhada, às vezes até mesmo acompanhada com o psiquiatra, com a medicação, às vezes a pessoa comete um suicídio. Isso também é avaliado, mas não tira a responsabilidade da pessoa. Não tira. A mente da gente é algo muito sério e quem comanda ela somos nós. Então a gente tem que escolher. A gente tem que saber se impor para a vida e dizer chega. Porque às vezes a gente se compraz do sofrimento como uma justificativa para mostrar e justificar as nossas fragilidades, as nossas quedas. Eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa disso. Você fica se justificando. Enquanto nós estivermos nos justificando, não tem mudança. Então, às vezes, a gente, para não assumir as responsabilidades das nossas tolices, a gente foge. Só que a gente vai pagar um preço alto. Entendeu? Estar na Terra é um investimento muito alto da divindade para a gente estar brincando. Ninguém veio para cá para brincar. Ninguém veio para cá para passar férias. Ninguém veio para cá para se satisfazer os seus caprichos e a sua vontade. O nome disso aqui é trabalho. O nome disso aqui é luta. O nome disso aqui é sacrifício. Qualquer coisa é perder tempo. Qualquer coisa fora disso é perder tempo. Então façamos uma autorreflexão da nossa vida. O que temos feito até hoje. Qual a minha contribuição para a humanidade terrena? A colega pergunta, se um perispírito deformado é resultado da má conduta? Sim, sempre, sempre. Uma boa conduta só vai iluminar, a má conduta só vai destruir. Nós somos feitos, criados por Deus para amar, não para destruir. E lembrando que nós, os terrícolas, já somos espíritos bem enrolados. Por isso que a gente está aqui nesse planetinha. Senão nós estaremos lá em Júpiter. E quando a gente fala planetinha, Jesus está dizendo assim, olha, é um grupo ínfimo, pequeno, que se rebela. Nós fazemos parte do 1%. Nós somos uma ovelha que se desgarrou. 99 segue o pastor. O caminho do bem, do amor. É isso. Aos nossos irmãos que estão acompanhando pelo canal do YouTube, caso exista alguma dúvida ainda, aproveite o chat e coloque aí sua dúvida,
que é o responsável pela edição, passará para a tia. Agora não avance. Se é pergunta em torno do que nós estudamos hoje. E não se preocupe que tem muito material ainda para frente. Não se entristeça, não fique impressionado, porque esse primeiro capítulo ele é denso. Depois que Camilo é recolhido, aí é que nós vamos perceber a grandiosidade do trabalho de Maria de Nazaré, que é responsável pelos suicidas. Foi bom, gente? Foi. Vamos orar? Vamos ouvir a música e logo depois nossa querida Rondelli irá fazer nossa prece de gratidão. Jesus, acalma as tuas tempestades. Ele sabe, Ele vê, pois vivencia com você. No mesmo barco, as nossas lutas existenciais. Jesus, acalma as tuas tempestades. Ele sabe, Ele vê, pois vivencia com você. No mesmo barco, as nossas lutas existenciais. E quando as nuvens das dificuldades ameaçarem o teu barco naufragar, e quando as ondas das inquietudes sacudirem o teu refúgio existencial, agiganta a tua fé, abre um sorriso, imagina o seu olhar de luz. Afinal, de que precisa o homem, além da certeza de estar com Jesus? Agiganta a tua fé, abre um sorriso, imagina o seu olhar de luz. Afinal, de que precisa o homem, além da certeza de estar com Jesus? Jesus querido, obrigado por tu nos acolher na tua casa, por tu nos dar a oportunidade do estudo e do trabalho. Obrigado pela essa doutrina maravilhosa
que nos esclarece, nos consola, nos dá força para a nossa caminhada. Te somos gratos, Jesus, por ter a certeza que Tu estás sempre conosco, mesmo sabendo das nossas deficiências, mas também conhecendo da nossa boa vontade de melhorarmos. Que nós possamos fortalecer cada dia a nossa fé, para que ela cresça, para que ela se torne frondosa. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, encarnado e desencarnado, abençoando também as nossas irmãs, que trazem para nós esse estudo, que elas possam, Jesus, cada dia mais se fortalecer no Teu caminho, para que nós possamos seguir junto no caminho do amor. Que assim seja.